E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 28 de outubro até o dia 3 de novembro, onde teremos a entrada de Mercúrio em Sagitário e também a formação da fase crescente da Lua no signo de Aquário. Terça-feira, dia 28 de outubro, teremos aí a Lua ainda em Capricórnio e estará formando oposição intensa com Júpiter durante o dia, juntamente com a quadratura com Vênus, tá? Gente, essa terça-feira durante o dia a gente vai sentir muita ansiedade, a gente vai sentir urgência em resolver as coisas. Porque assim, o signo de Capricórnio é o signo de terra cardinal, então ele tem um foco maior ali na realidade, no que está acontecendo agora, né? Só que o lado desafiador do signo seriam as críticas em excesso, né? Porque o Sol tem Escorpião, então ou crítica demais ou critica de menos, e daí as coisas acabam fora do controle, né? Porque também é bom criticar, é bom a gente saber o que tá certo e o que tá errado, mas evita exagero, né, gente? Júpiter tá ali formando oposição com a Lua, então assim, Júpiter ele é o planeta do exagero porque ele é o maior planeta. Então se a gente ficar criticando demais os outros, criticando demais a nós mesmos, a gente não vai sair do lugar e não vai resolver nada do que precisa ser resolvido na terça-feira, né? Mas aí no desenrolar do dia, a Lua também vai formando um sextil com Saturno, né? Que é o regente oficial de Capricórnio, até a noite. Aí à noite a gente tem a Lua em sextil com Mercúrio, com Marte, com Saturno ainda, começando a formar trígono com Urano e sextil com Netuno, tá? Então, a noite da terça-feira ela tá mais fluida para qualquer tipo de dedicação em projetos a longo prazo, conversas, reuniões, né? As ideias vão fluir mais e as críticas vão se amenizar. Quarta-feira, dia 29 de outubro, Lua vai entrar em Aquário por volta da meia-noite e 56, né? Aí aquele trígono com Urano, ele fica mais intenso, né? Ele fica mais exato porque Urano tá em Gêmeos, outro signo de ar. Assim como Aquário, tá, gente? Tem muitas pessoas que acham que Aquário é um signo de água, mas não é. Já falei isso várias vezes, eu vou repetir sempre. Aquário é o recipiente, não é a água que tá dentro. E aí, por volta das 8h02 da manhã, Mercúrio vai entrar em Sagitário, né? Então, Mercúrio em Sagitário vai ser um período aí que a gente vai estar querendo conversar com muitas pessoas, a gente vai estar com um foco maior não só em quem está perto, mas em pessoas que estão em outros países, né? Então, Mercúrio em Sagitário, apesar de ser um posicionamento em exílio, né? Porque Sagitário ele é o signo oposto a Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Sagitário é regido por Júpiter. Porém, eles são complementares. Então, se a gente unir o útil ao agradável, é um posicionamento bem favorável, principalmente para estudos que envolvem línguas estrangeiras ou então culturas de outros países também, tá? Assuntos que envolvem espiritualidade. Mercúrio em Sagitário ele tem uma capacidade de aprender não só o que a gente está, coisa aqui nacional, né, coisa do nosso país, da nossa nação, mas coisas que estão fora também, né? O contato com outros países vem com um signo de Sagitário. Outras dimensões também, tá? O que desafia, né, esse posicionamento é a gente estar muito ansioso e os nossos pensamentos não suportarem a nossa fala. Então, ou a gente vai acabar falando coisas a mais, sendo sinceros demais, em momentos que não precisava, que era pra gente guardar, ou a gente vai acabar se atrapalhando um pouco nas palavras, ou no comportamento. A gente pode ter um comportamento um pouco mais desastrado. Aí a Lua vai entrar em sua fase crescente por volta das 13h20, 1h20 da tarde, né? Durante o ascendente em Aquário. Então, assim, a Lua, ela vai pra casa 12, porque ela tá tendo ascendente em Aquário, sim. Só que tá quase no finalzinho ali do ascendente, então ele pega um pouco da casa 12, que não é a casa do ascendente, né? A casa que veio antes. E o Sol vai pra casa 9, tá? Que é a casa de Sagitário.
Gente, isso aqui eu tô falando em relação ao céu do momento da entrada da lua crescente. Só que Sol está em Escorpião, Lua está em Aquário. Todos nós temos Aquário e Escorpião em setores diferentes. Não é necessariamente nesses setores que eu vou falar aqui, tá? Então, para quem tem ascendente Aquário ou Capricórnio, isso aqui conta, tá? Mas é bom a gente olhar o mapa astral, né? Porque se você tem um outro tipo de ascendente ali, já não é essas casas que vai trazer ali o conselho que eu vou falar. Mas serve também. Então, gente, de um modo geral, essa fase crescente, ela vai dar aí chance de crescimento nas nossas filosofias de vida, naquilo que a gente acredita que move a nossa alma, né? Como que a gente, por exemplo, adquire motivação que não é só boa para o nosso corpo, mas para nossa alma também. A casa 12, ela fala, é a casa de peixes, né? Então ela fala sobre aquilo que está além da matéria. Ela fala sobre conclusões também que a gente precisa para assuntos do nosso inconsciente, para assuntos que estão mal resolvidos que a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, né? Então a fase crescente, como ela está ali trazendo o crescimento, a gente começa a enxergar a lua, né? Parte da lua. Algumas coisas são reveladas, então é importante a gente notar o que está sendo revelado desse período, porque vai para as pessoas que estiverem mais se observando, né? Porque ela vai revelar coisas que a gente precisa cuidar, curar no nosso emocional e no nosso psicológico, né? E a casa 9, ela fala sobre estudos, ela fala sobre autoconhecimento, ela fala sobre viagens, né? A gente se sentir livre de alguma forma. Então, se a gente estiver se auto-observando, se a gente tiver contato com o nosso autoconhecimento, a gente vai notar o que a gente evoluiu e o que a gente precisa evoluir, né? A lua em Aquário é uma lua que fala sobre inovação. Então, é tempo da gente inovar, né? Mas a gente tem que saber aonde a gente pode ir, porque a gente também tem limites. E muitos desses limites são feitos pelo nosso inconsciente, tá? A Lua vai estar, então, em trígono com Urano, que é o regente oficial de Aquário, então isso favorece para qualquer tipo de reunião em grupo, ou estudos também em grupo. Estudos complexos também, tá favorável a quarta-feira. A Lua também vai estar formando conjunção com Plutão, que é o regente de Escorpião, né? Então, por trás de todas as conversas, todos os estudos, tudo aquilo que a gente observar na gente e nos outros, vai estar rolando transformações profundas nas entrelinhas, né? Vamos levar isso em consideração. E durante a noite a Lua não vai estar formando aspecto com nenhum planeta. Ela vai ainda estar em quadratura com o Sol, né? Que traz o início da crescente, mas só que mais fraco. Então, é como se a gente estivesse ainda mais introspectivo durante a noite do que durante o dia, né? Então, aquele poder de autoobservação, ele pode ficar mais intenso à noite, né? Ah, mas eu quero conversar e eu não tô conseguindo. Gente, seleciona, começa a escrever primeiro. Você quer conversar com alguém? Escreva o que se você não tá conseguindo, lógico. Escreva o que você quer falar, em tópicos ou em texto mesmo, e deixe para falar depois, se você não conseguir, né? Mas entenda que o momento favorável para conversa é durante o dia. À noite a gente vai estar bem mais introspectivo. Quinta-feira, dia 30 de outubro, Lua segue em Aquário durante o dia e noite. E durante o dia a gente vai ver a Lua em trígono com Vênus, né? Vênus que ainda está em Libra. Então, 2 signos de ar, favorecendo ali as relações, os compromissos que a gente tem com as pessoas, né? Compromissos que eu falo são relações a longo prazo, seja uma parceria de trabalho, ou um relacionamento de casamento, ou amor, ou família, coisas que a gente tem a longo prazo mesmo, né? E que de certa forma a gente tem que ser responsável por eles, porque também existe ali, quando não é amor, né? No caso de família, amigos, romance, tem a parte da valorização do trabalho, se for no caso de trabalho, né? Então, valor e amor estão ali perto, no mesmo setor, pelo menos ali do zodíaco, tá?
Então essa quinta-feira, ela tá voltada pra gente formar novos acordos, arrumar parcerias novas ou entender ali como que as nossas relações estão fluindo, se não estão fluindo, o que a gente pode fazer para melhorar. Só que a gente vai estar bem mais racional, né? Então, isso é bom para que a gente não deixe tanto o nosso emocional nos levar, no caso de ter conversas sérias com pessoas que a gente se relaciona, e também ajuda a gente a ter ideias mais inteligentes para a gente resolver qualquer assunto de relacionamento. Por outro lado, esse aspecto ele favorece para qualquer tipo de romance. Então, se você quer sair com o crush, quer almoçar com a pessoa que você gosta, com seu marido, sua esposa, enfim, o momento tá fluido, né? E vocês fazendo aquilo que vocês gostam, se vocês precisam ter uma conversa ali séria, é melhor. Então, lembra que eu falei, eu quero conversar com uma pessoa e não consigo na quarta-feira. Faça isso na quinta de dia, porque à noite já começa a complicação. Durante a noite da quinta-feira, a gente vai ver a Lua, ela ainda vai estar em trígono com Vênus, só que mais fraco. E o Sol começa a ficar sem aspecto, a Lua começa a formar quadratura com Marte e quincúncio com Júpiter, né? Primeiramente, o Sol sem aspecto deixa o nosso psicológico altamente frágil, tá? Então, se a gente fica com o nosso psicológico frágil, qualquer coisa que você falar pra pessoa, a pessoa vai se vitimizar. E você também. Então, vamos levar isso em consideração e não ter DRs na quinta à noite. Essa quadratura com Marte e quincúncio ali com Júpiter pode deixar a gente altamente ansioso, sem paciência. Então, além de tudo, a gente não vai ter paciência nem com a gente e nem com os outros. Sexta-feira, dia 31 de outubro, teremos aí a Lua entrando em Peixes por volta das 8h46 da manhã. Com isso, ela começa a formar trígono com o Sol. Então, o Sol ele já não estará mais sem aspecto nessa sexta-feira. A gente volta a ter o nosso psicológico no lugar, né? Ter mais consciência das nossas emoções, dos nossos pensamentos e como que a gente está conduzindo as coisas. Mesmo que a Lua esteja em Peixes, que é um signo totalmente sem limites, que é um signo que confunde muito da realidade com o sonho, né? Levando isso em consideração, por quê? Porque a Lua, ela também vai estar formando quadratura com Mercúrio, ainda vai estar em quadratura com Marte durante a manhã, e também vai estar em quadratura com Urano. Gente, aqui, pra gente cair em paranoias é facinho, né? Se a gente começar a pensar muito lá na frente. Se a gente estiver refletindo sobre o que a gente está sentindo agora, mas colocando os pés no chão, beleza. Aí, esse Sol em trígono com Lua pode até trazer ideias criativas para projetos, para as conversas, né, para tudo que estiver acontecendo. Agora, começou a pensar muito lá na frente, a gente vai voar demais. E a gente vai perder o foco na realidade. Essa quadratura com Mercúrio, ela traz aquela sensação de Mercúrio retrógrado, né? A gente pensando demais e não prestando atenção no que a gente está fazendo. A desatenção vai estar alta aqui. Durante a noite da sexta-feira, Lua vai estar em trígono com o Sol bem mais exatos ali, né? Mais intenso. E a quadratura com o Mercúrio fica mais fraca. Então, assim, a sexta-feira à noite, ela tá mais conclusiva para as ideias do que de dia. De dia, a gente vai tentar chegar numa conclusão, mas a gente vai esquecer o que a gente estava fazendo. É essa a tendência, tá? À noite, como o Sol tá em trígono com a Lua mais assim, próximos, né? Tá naquela fluidez, água com água. A gente vai ter insights daquilo que a gente precisa resolver de forma mais fácil. Só que a gente precisa ou estar ali focando na gente, tendo autoobservação, ou vai vir através de uma conversa mais espiritualizada de alguém, essa ideia, ou através de uma certa meditação, né? Ou através de leitura, através de uma série, do que você estiver fazendo, mas que você entenda a mensagem daquilo que você está fazendo. Porque, gente, tudo que a gente faz tem uma mensagem por trás, tá? Mas a gente tem que ser sensível o suficiente para entender. É claro, tudo tem uma mensagem, mas depende do que você está fazendo. E depende de como que você está observando aquilo. Então, tudo que a gente fizer na sexta à noite
Vão trazer ideias conclusivas, sim, para aquilo que a gente precisa concluir, para aquilo que a gente precisa entender. Só que o nosso emocional precisa estar aberto. Se a gente estiver muito fechado, se a gente estiver muito focado em mágoas, em assuntos que, eu não vou conseguir resolver isso nunca, eu sou muito ruim, não sei o quê, não presto pra nada, esquece, não vai resolver nada. Sábado, dia 1 de novembro, Lua estará ainda em trígono com o Sol durante a manhã e boa parte do dia, mas um aspecto mais fraco, né? Só esse aspecto no céu. Então, sábado estaremos mais introspectivos, tá? Do que sociáveis. A gente pode estar sociável? Pode. Só que a gente vai estar meio que assim, imaginando demais, né? Isso pode ser bom para as ideias criativas, para a gente colocar a nossa criatividade ali através da arte, através da escrita, né? De uma forma mais espontânea. Mas, para a gente fazer coisas práticas, a gente vai estar um pouco avoado, que a Lua ainda está em peixes, certo? Durante a noite o Sol volta a ficar sem aspecto, então o nosso psicológico fica frágil de novo. Cuidado com o vitimismo. Mas a Lua volta aí a fazer aspecto com outros planetas, então ela faz aspecto positivo com Júpiter, trígono com Júpiter e conjunção com Saturno, né? E isso deixa um momento ótimo para a gente colocar as ideias em prática. Não só ficar pensando tudo aquilo que a gente estava pensando durante o dia, a gente vai conseguir colocar em prática à noite. E esse trígono com Júpiter, ele traz aquela expansão da consciência, expansão. Todas as conversas trazem ali fundos profundos é ótimo. Mas assim, ideias profundas pra gente se libertar de coisas que estavam nos aprisionando, né? O que também pode ser bom para projetos a longo prazo, pra gente expandir os nossos horizontes, nossa parte profissional, ou conversa mesmo que a gente tá tendo com as pessoas, né? Expandir a nossa percepção da gente, do nosso meio, do nosso mundo, das pessoas que a gente convive. Domingo, dia 2 de novembro, Lua ainda segue em peixes, né, durante a manhã, mas já vai estar em trígono com Marte, trazendo a vibração da Lua em Áries, que vai entrar ao meio-dia e 40, né? Então a gente vai estar mais ali agitado, a gente vai estar mais ansioso no sentido de querer resolver as coisas logo. Então aquela energia de urgência vai estar imperando, né? O que é bom que a gente fica mais corajoso para ir lá e resolver o que precisa ser resolvido, certo? Não favorece muito para nossa ansiedade, para nosso coração. Então eu recomendo a gente respirar, parar um pouco para respirar, para a gente não fazer coisa impulsiva, né? E também para a gente não entrar em brigas desnecessárias, certo? A Lua também vai estar em sexto com Urano durante o dia, conjunção com Netuno. Isso pode trazer sonhos intensos desde a madrugada para nossa vida ou insights valiosos durante o dia, tá? Para reuniões, para assuntos ali que envolvem mais pessoas ou assuntos que precisam de conclusão. Durante a noite a Lua fica em trígono com Mercúrio, ela continua em trígono com Marte, conjunção com Netuno, mais fracos, né? E sexto com Plutão. Então esse Plutão ele ajuda para toda a transformação que a gente precisa fazer na nossa vida. O signo de Áries ele ajuda para a gente daí fazer acontecer essa transformação necessária, né? E Mercúrio ajuda nas conversas. Então domingo durante a noite a conversa vai estar bastante fluida, né? E até um pouco bem humorada, porque Áries, por mais que seja um signo que as pessoas consideram bravos, é um signo bravo. É bravo porque não tem muita paciência, né? Mas ele consegue ser bem humorado. Às vezes até mais que o Sagitário, né? Só toma cuidado, gente, porque a nossa sinceridade ela pode estar alta também, porque Mercúrio está em Sagitário, certo? E aí pode ser muito bom, porque sem a sinceridade as pessoas também não evoluem, né? Mas a sinceridade demais para as pessoas que já estão com o psicológico frágil por conta do Sol estar sem aspecto pode ferir. E a ferida pode causar assim um trauma que vai fazer com que a pessoa se limite em alguma questão ali, entre em processos, né, traumáticos, inconscientemente ou conscientemente, né? Então vamos tomar cuidado, prestar atenção. Segunda-feira, dia 3 de novembro, Sol e Lua estarão sem aspecto durante o dia, né? Então a gente vai estar altamente sensível, ao mesmo tempo que querendo fazer as coisas logo, né?
esse momento sem aspecto, gente, favorece assuntos pessoais. Então, se você quer resolver uma coisa sua consigo mesmo, beleza. Agora, se você quiser resolver algo com alguém, pode ser que a gente sinta que aquilo a gente não tá conseguindo ter acesso àquela pessoa do momento, da maneira que a gente queria, né? Então, vamos levar isso em consideração. Durante a noite, Lua vai estar em oposição com Vênus e quadratura com Júpiter. A noite é altamente ansiosa, altamente impulsiva e que pode desfavorecer relacionamentos. Se a gente não buscar respirar antes de falar e querer apontar o dedo na cara do outro. Bom, estrelas, então era isso o recado que eu queria deixar para vocês aqui durante a semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar também curtindo, comentando e compartilhando, eu agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo, ou vocês podem me procurar no user do meu Instagram, também tá aqui. Quem quiser começar a estudar astrologia, pode me procurar também no meu e-mail ou no meu Instagram, que a gente conversa. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.